Olá, boa noite a todos. Essa é mais uma edição do Astropapo. Nós temos a presença hoje da doutora Constance Walker. Thank you very much, Dr. Constance, to be with us today. Temos também a participação da Ana Catarina, do Robson, da Késia e da Edna. Né, Então, agora eu vou passar a palavra ao Robson agora, para os comentários iniciais, e a breve vai ter a participação da doutora Constance. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Astropapo. Hoje, como convidado, nós temos a doutora Constance Walker, que ela vai falar um pouco do trabalho dela, onde a área dela é voltada para a preservação do céu escuro e astronomia prática. E tudo isso voltado para a prevenção, como da poluição luminosa. E eu gostaria de agradecer a presença dela para o nosso programa de hoje. Gostaria de saber, dar boa noite a todos, a Ana Catarina, a Kézia, a doutora Connie Walker e o doutor Marcelo. Boa noite a todos. Ana Catarina? Então, queria dar boa noite a todos. Obrigada novamente pela confiança com a tradução e pela oportunidade de participar aqui do programa. E eu gostaria de saber mais o que nós podemos fazer nessa parte sobre poluição luminosa, até porque eu acabei de mudar para um lugar que é um pouco mais distante da cidade, então quero poder ver um pouco mais do céu noturno. E imagino que essa seja uma preocupação de muitos de nós entusiastas de astronomia. E eu gostaria de saber mais sobre como dividir essa preocupação com o público que pode não conhecer tanto sobre astronomia. Então, a conversa de hoje vai ser interessante. Kézia, Edna, boa noite. Boa noite. Uma alegria compartilhar mais uma vez com todos vocês. Boa noite a todos também, né? Uma grande honra estar aqui novamente, principalmente poder rever a doutora Constance. E como a Ana Catarina disse, né? Vai ser um encontro muito bom para poder trocar, aprender mais essas informações sobre o céu escuro preservado, né? Tá bom. Robson, e como é que está a situação hoje aqui na cidade, já que a gente está nesse momento de isolamento? Então, os casos estão aumentando aqui na nossa cidade, né? Eu acho que hoje batemos o recorde do nosso município, foram para 197 casos confirmados com o novo coronavírus. Estamos com síndrome gripal com 450 pessoas e com a síndrome respiratória com 110 casos. É um número preocupante e que a gente tem cada vez mais tomar cuidado com a nossa saúde ao ir à rua, com toda a proteção necessária e chegar em casa e fazer toda a higienização correta, certo? Aqui a Edna, vocês estão tomando cuidado, prevenindo direitinho, como está aí para onde vocês moram? Aqui no Canadá, eu acabei de ver as curvas de hoje e nós já estamos no pico da curva. Agora o crescimento já parou de crescer aceleradamente, já estamos numa situação um pouco mais constante e o nível de isolamento social continua mantido, mas realmente, como o Robson disse, eu também estava acompanhando as curvas no Brasil e o crescimento no Brasil ainda está exponencial. Então, a situação aí é mais preocupante, mas tem uma luz no fim do túnel. Joia. Então, isso preocupa também, porque tem muitos casos confirmados, mas é sempre bom lembrar que nem todos, né, que vão com sintomas são testados. Então, pode ser que, com certeza, tem bem mais casos do que os que são realmente testados, né? Não são os mais graves. Então, a gente tem que se cuidar de qualquer forma. Então tá bom. Então, gente, agora a gente está com nossos cuidados aqui, estamos também tentando evitar, né, estar exposto, né, ou estar na rua sem necessidade, e claro que os serviços essenciais continuam, a gente está dependendo de várias pessoas que estão trabalhando nesse momento, em qual a gente tem que agora também prestar nossas homenagens a essas pessoas que estão trabalhando, como os médicos, enfermeiros, a limpeza pública, os policiais, né?
e vários outros setores da sociedade que continuam trabalhando nesse período para que a gente possa ter uma incidência menor, né? Menos pessoas infectadas nesse período. Então, acho que a gente já pode começar o programa, né? Então, todos preparados? Então, vamos então começar. Eu vou fazer as perguntas em português. Então, mais uma vez, agradecer a Karina, né? Que vocês não sabem, ela é expert também em biologia, que está aqui com a gente, né? Bióloga, e também em astronomia, né? Também trabalhou no observatório lá do Tarleton, na Universidade de Tarleton, e está participando com a gente com muita boa vontade, né? Então, vamos então começar o nosso programa. Então, vamos passar, eu vou falar em português, a Ana Catarina vai traduzir, né? Então, boa noite, a doutora Constance Walker. Hi, Dr. Hello. Constance. I will be asking Portuguese and all of yours, and then we'll make the translation to English, okay? Okay, just know that sometimes your bandwidth is not so good. Ok. Yeah. Eu espero que a sua esteja melhor, né, Catarina? Acho que talvez a minha internet seja muito boa. Então, a primeira pergunta sempre que a gente faz, né, é se ela pode falar um pouquinho o que motivou ela o interesse pela astronomia, né? Hi, Dr. Walker, thank you again for your trust with your words on me. And Dr. Marcelo is asking you about what brought your interest for your work in astronomy. Well, if you could go to the Globe at Night slide number 2. Slide Okay. 2. Okay. Yeah. I will share now. Share now. Yeah, if you can imagine no space stations, no trips to the moon, walking on the moon just yet. I was very young, and we'd only orbited the moon, okay? And that in itself was very incredibly inspirational, but really what took my breath away is when in the December of 1968, they orbited Apollo 8 orbited the moon and took an incredible shot from almost the surface of the moon, but they were above the surface of the moon, toward the Earth. And that was the absolute first time anyone had ever seen anything like that. What our Earth looked like from another, celestial body, right? And it was just, it took my breath away. It opened up a whole list of questions, and it made me very inspired to want to learn more about astronomy. And then you had Star Trek, the very, very first Star Trek. And that just, of course, the women to men ratio at that point in leadership roles was not quite that great, but it got better as time went on. And that was just a very intriguing show. And if you've seen the Star Trek Discovery show that lately, it's really good. It's really good. Constance, yeah. I ask you wanted to make pauses for the translation, please. Oh, I'm sorry. I'm taking notes, but like any pause in between will help make sure that I'm getting everything as completely as possible. Also, later, I'd like to know your opinion on Star Trek Voyager. I'm a big fan. Então, ela disse que para imaginar numa época em que não havia a Estação Espacial Internacional, em o homem ainda não tinha pisado na Lua, ela era muito jovem e o ser humano só tinha enviado sondas que orbitavam a Lua ainda, mas que teve um momento que foi de grande inspiração para ela. Em dezembro de 1968, ela disse que fica com vergonha de dizer que um tempo atrás, que foi a missão Apolo 8, que foi orbitar a Lua e tirou uma foto quase da superfície, num voo muito baixo, que foi uma foto da superfície da Lua vendo o planeta Terra. E que era a primeira vez que nós tínhamos uma foto que poderia ver o nosso planeta de uma perspectiva de um outro corpo celeste. E que isso deixou ela sem ar, deixou ela sem ar, foi a expressão que ela usa, que ela disse, que ela usou pela beleza da visão, e que trouxe para ela novas questões e uma necessidade de aprender mais sobre astronomia. E ela disse que, fora isso, também gosta muito de Star Trek, e que naquela época a proporção de mulheres para homens ainda não era muito boa e que deveria melhorar com o tempo, e que para você ver hoje em dia Star Trek Discovery,
que é a última série do Star Trek, foi lançada há pouco tempo, a gente pode ver que essa proporção de mulheres em posições de comando melhorou muito. Well, I said all that? Wow. Sorry. No, I like Voyager. Voyager, the way she says it. But anyway, no, but I really think that Discovery is incredible. If you've ever seen that show, Star Trek Discovery is just started online. So anyway, getting on to other topics. I now live in Tucson, Arizona, in the southwestern portion of the U.S., having gone to graduate school there and basically stayed. And as you can see from the bottom left of the picture, you see a bunch of the saguaro cacti and a gorgeous starry night sky. And if that's not inspiration enough, I was honored. This is the kind of quirky thing that I have to say is I was honored with an asteroid named after me, and that's called Connie Walker. And I thought that was kind of cool too. That's cool. An asteroid, you said. Cool. Yeah. Ela disse que ela mora hoje na cidade de Tucson, Arizona, no sudoeste americano. Que ela foi para lá para fazer o seu curso de pós-graduação e continuou na cidade. E que se você pode ver no canto inferior esquerdo dessa foto, que tem os cactos que são típicos da região, e que tem essa foto linda com as estrelas, com a escuridão do céu de lá, com as estrelas muito brilhantes. E ela disse que se isso não é inspiração suficiente, que não há nada que poderia ser. E ela disse que uma coisa interessante também, um fato curioso, é que ela foi honrada em ter um asteroide que foi nomeado por ela, o asteroide Connie Walker. Okay, well, thank you. So if you want to continue on the slides, we could just go a little bit quickly through these. This next slide that you have there is imagining the night sky. That was the first one. And then the second one after that. Now I see them. Very good. Okay. Yeah, this one is one of the most gorgeous pictures I've ever seen. It's just so depictive of how a gorgeous sky can be without any light pollution. Light pollution is something that I do work on, and I try to convince people it's a serious thing to consider and to try to fix. Okay. Então, ela disse que essa é uma das fotos mais lindas que ela já viu na vida dela e que ela mostra qual o potencial de como que o céu pode ser lindo se for mantido escuro e que isso levou ela a ter a tentar dar às pessoas a consciência do potencial que pode ter o céu sem poluição luminosa. So in the next slide, yeah, okay, one more slide. Tem mais um slide. Thank you. Now you still see the gorgeous Milky Way galaxy, but you also see in the distance lights from a distant city. Ela disse que nessa foto você pode ver a linda galáxia, Via Láctea, mas que na distância você ainda consegue ver luzes de uma cidade. And if you go to the next slide. E se for no próximo slide? Okay. You can see that if you're inside the city, it's hard to see any stars. Você pode ver que se você estiver dentro da cidade, pode ser muito difícil ver qualquer estrela. And this is because, the light is hitting particles in our atmosphere and scattering the light. Isso é porque essa luz, ela atinge partículas na nossa atmosfera que espalham essa luz. Creating a glow. E cria esse brilho uniforme. And it washes out the stars. E isso oculta as estrelas. So here you have two pictures of Los Angeles, one in 1908 and one 80 years later. E aqui nós temos duas fotos de Los Angeles, uma em 1908 e outra 80 anos depois. And you can see how the city has grown. E você pode ver como que a cidade cresceu. And because the city has grown, the light pollution has grown. E porque a cidade cresceu, a poluição luminosa também cresceu. So now in the next slide. Então agora no próximo slide. From space, you can tell where the countries and cities are. Do espaço você pode ver onde que são os países e cidades. Because there's a lot of light that goes up into space. Isso porque tem muita luz que vai até o espaço, que chega até o espaço. And all that energy is wasted. E toda essa energia é desperdiçada.
But it's not just because of astronomy that light pollution is not a good thing, say. E não é só por causa da astronomia que a poluição luminosa é uma coisa é uma coisa ruim, não é uma coisa que é ruim. But in the next slide, E no próximo slide. It also affects how much energy we use, how it affects our own health. It affects the lives of animals, not just astronomy research. Ela disse que nesse slide você pode ver que a poluição luminosa afeta quanta energia que a gente usa, a nossa própria saúde, a vida selvagem, além da pesquisa astronômica. And for our own health, it can affect our what they call circadian rhythm, because we're both day and night animals. E com nossa saúde pode afetar o nosso ciclo circadiano, não sei como diria em português, mas seria o ciclo de dia e noite que nós temos para perceber a hora de dormir, e também afeta isso nos animais. So you can have sleep disorders, and that could lead to other illnesses, like not being able, well, not illnesses, but medical conditions where you're not able to focus the next day. There's been ties to obesity and diabetes and all sorts of things, and even cancer. Então, ela disse que esse distúrbio pode causar distúrbios do sono, que podem desencadear várias doenças depois disso, como uma dificuldade de manter o foco, obesidade, diabetes ou até câncer. And in the next slide, E no próximo slide. okay, in the next slide. Thank you. It also affects so many animals. It's amazing, especially sea turtles and birds. Nós podemos ver que isso também afeta tantos animais que é impressionante, especialmente tartarugas marinhas e pássaros. It can disorient birds in their migratory pattern. Pode desorientar os pássaros que estão no seu padrão de migração. It can attract sea turtles towards buildings with lights instead of going back into the ocean after they hatch. E pode atrair filhotes de tartaruga marinha em direção a prédios que tenham luz artificiais em vez do oceano quando elas saem dos ovos. It can affect the habits and the habitats of many animals. E pode afetar os hábitos e o habitat de vários animais. Next slide. So we do have a global problem. It's everywhere in the world that is highly populated, at least. E nós temos um problema que é global, que está em todos os lugares do mundo, em qualquer região que é pelo menos densamente populosa. But there's an easy solution to most of this that we can do locally. Mas tem uma solução simples para tudo isso que nós podemos fazer localmente. Next slide. So it's basically shielding your light so you don't see the light bulb, but you see the light on the ground. E a solução é basicamente ocultar a lâmpada de forma que você não possa ver a lâmpada em si, mas que você possa ver a luz no chão. And it's daytime here, and we're just moving back into half of our house, so we don't really have any dark rooms. E agora estamos de dia e nós acabamos de mudar para basicamente metade da casa, então nós não temos muitas salas escuras. But if you go to the next slide, mas no próximo slide, you can see a little demonstration. Você pode ver uma pequena demonstração. Where there is a light bulb or mag light or flashlight in the middle. Em que existe uma pequena... Ai, gente, como é que fala? Nossa, I just had a blank for the word for flashlight in Portuguese. No. That's okay, I'll just hold it up. Can they see over here? Luminária, como é que fala? Lanterna. Perdoa.
Desculpem, gente, a tradutora deu um branco. A palavra é lanterna. Então, farei uma demonstração com uma pequena lanterna. I've been away from Brazil for too long. Uma pequena lanterna que pode ser coberta com a mão. And can we switch to the demonstration? E ela pediu para passar para a demonstração. Let's see if we can do that. Do you have the other camera? There you go. Thank you very, very much. Oh, wow, that's big and bright. Maybe I can make it less bright. But what happens is you have some street lights that look like this globe light. O que acontece é que você tem algumas lâmpadas, alguns postes luminários de rua que tem esse formato de globo. And if the lights were dark in here, you would see the light go everywhere. E se estivesse tudo escuro aqui, você veria essa luz se espalhar pela sala inteira. And it would go basically into this house where this person is sleeping. Ele entraria nessa casa onde tem uma pessoa dormindo. It would be very glary. Estaria muito brilhante e incômodo. And it would actually not allow you to see the stars. The stars would be washed out. E não te permitiria ver as estrelas estariam apagadas. So, oops, this person is lying down on the job. Então a gente espera que as pessoas não estejam deitadas no trabalho. But the simple solution, I think, if I were to do this with you, I would not be telling you, I'd be asking you. Mas uma solução fácil, que se não pudesse fazer isso, não estaria dizendo para você fazer, estaria pedindo, perguntando para você fazer. But the easy solution is actually to cap the light or shield the light. Mas a solução mais simples é colocar uma tampa ou esconder um pouco da lâmpada. So that the light goes down and not up. Para que a luz vá só para baixo e não para cima. But if this were a dark room, you would see the light on the street, but not interrupting the stars. E se nós estivéssemos numa sala escura, você poderia ver a luz iluminando somente a rua, mas sem interromper as estrelas, sem influenciar as estrelas. And at the same time, it wouldn't be glary. E ao mesmo tempo, não estaria incômodo e brilhante na casa da pessoa. And that person would be able to sleep a whole lot better because the light's not going in the house. E essa pessoa poderia dormir muito melhor porque a luz não estaria entrando na sua casa. Very simple solution we all can do, on a local level. É uma solução muito simples e que nós todos podemos fazer em um nível local. That's a solution too if you want to break the light. No, just kidding. Right? Okay. Just kidding. Okay. So there's another solution that we're trying to get people all over the world to participate in, and it's easy. It's much easier, actually. E existe uma outra solução que nós queremos unir todas as pessoas do mundo inteiro para participar e que é fácil e até mais fácil. If we go to the next slide, if it's all right to screen share again. Yeah, and that would be the slide after that, yeah. Well, all right, I can talk about this one too. You can see that if you put a shield on the light goes down and not up. E nós podemos ver nesse slide que se você colocar um escudo, um tampo na lâmpada, a luz vai só para baixo e não vai para cima. So next slide. There we go. So this is something we're also trying to get people more aware about light pollution, and we're doing that through a citizen science program called Clube at Night. E nós também queremos manter as pessoas mais informadas sobre a poluição luminosa, e estamos fazendo isso com um projeto que envolve o cidadão e os cientistas, chamado o Globo à Noite. Okay. Hey, Ethan, could you take this out of here? Way away. Thank you. I'm gonna kill the feedback here. We don't need it anymore. Yeah. So Globe at Night is a very easy international citizen science program that measures the night sky brightness. E esse é um programa, o Globo à Noite é um programa internacional muito fácil que une cientistas e cidadãos. You can do it very easily from your cell phone. E que você pode fazer isso muito facilmente do seu celular. Anybody from ages 8 and up can participate.
Qualquer de 8 anos em diante pode participar. And we have 10 days each month, different days, because it's when the moon's not out, that you can do the campaign. E nós temos 10 dias por mês, a cada mês, que é o momento em que a lua está nova, não está aparecendo, em que nós podemos participar dessa campanha. And for various reasons, we've been very lucky the last few months in 2020 to have a lot of participants. So we're almost reaching 200,000 measurements now from many, many countries. E por vários motivos, ao longo dos últimos meses, nós temos tido a sorte de ter vários participantes que se envolvem no programa, e de agora em diante nós já temos contado mais de 20,000 20,000 participants, you meant? We have had almost 200,000 to date. 200,000. Mais de 200,000 participantes até hoje. But that's over many years, yeah. E isso ao longo de muitos anos. So let's go to, hey, can you go to Globe at Night online? Is that okay if you went to www.globeatnight.org? Marcelo, or whomever's orchestrating. I think it's Marcelo. Okay, maybe he's trying to do that now. Yeah, I think so. So as we're going there, if you saw on the last slide, there were a bunch of dots on the maps. Yes. Okay, you got it, Marcelo? I'm trying. Only a moment, okay? I'm trying here. Para quem está acompanhando, ela está querendo entrar no site do Globe at Night, www.globeatnight.org. E o professor Marcelo está organizando. Right. Good. Hopefully, and I also had it in the chat. Okay, got it? Okay, if you go to maps and data, you want to tell me? Para mapas e dados. Go ahead. Can Marcelo do that? Yeah, you got it. And you hit on it says explore the data from 2020. E se você clicar em explorar os dados de 2020. Okay, I want you to put, it doesn't show you all of the dots. There's over 9,000 dots just in the last 4 months. 9,000? Yeah, in the last 4 months. Yeah. Que esse mapa não mostra todos os pontinhos, que tem mais de 9,000 pontinhos ao longo dos últimos 4 meses. But Google only shows 2,000, unfortunately, the last 2,000. Mas Google só mostra os últimos 2,000. But let's go, can you zoom in, put Australia in the very center? Australia? Put Australia in the center of your map and zoom right into Australia. E se você colocar a Austrália no centro do mapa... That's good. And you can see, just in the last couple of months, they put out a challenge. And this is what I want to do for Brazil. They put out a challenge to get as much data as they can. And look at the eastern part of Australia. There's so many data points. Eu disse que fizeram na Austrália, que é a mesma coisa que ela quer também implantar no Brasil, é que ao longo dos últimos desafios, as pessoas coletaram tantos dados que você pode ver na região leste da Austrália quantos pontos tem de coleta de dados que as pessoas contribuíram para a campanha. And the color dots, you'll see there's a legend over here with different colors. E com as diferentes cores dos dados, você pode ver que tem uma legenda ali pro gráfico com as cores diferentes. The lighter the dot, the brighter the sky. The darker the dot, the darker the sky. Quanto mais claro é o ponto, mais claro é o céu. Quanto mais escuro é o pontinho, mais escuro é o céu. Right, okay. And so I wanted to show you that. Now, if you want, you can zoom back out and go over to Brazil. Ela pediu agora para nós passarmos da Austrália para o Brasil no mapa. Oops. A little too much zooming out.
Okay, and let's zoom back into Brazil. So you do have some places in southeastern Brazil where there are data being taken. Então, existem alguns lugares no sudoeste, no sudeste do Brasil, onde tem dados sendo coletados. But it would be wonderful if Brazil and a lot of South America could participate. Mas seria maravilhoso se mais do Brasil e da América do Sul pudesse participar. I want you to keep your eye on Montevideo, Uruguay. Eu quero que você consiga manter os seus olhos em Montevideo, no Uruguai. Because every year that city has more than 1,200 data points at least. Porque todo ano essa cidade tem mais de 120, 1,200, 1.200 pontos de coleta de dados. I think it's not being rendered right now, but usually there's a great deal of data points from Montevideo. E agora parece que não está sendo mostrado, mas geralmente tem muitos pontos de coleta de dados em Montevideo. So don't let them beat you. Então não vamos deixá-los vencer a gente. Okay. So I thought while we're here, it might be nice to go to the report page and show you how easy it is to take measurements. E já que estamos aqui, ela pensou disse que quer nos levar para a página de envio de dados para mostrar como que é fácil de reportar, como que é fácil fazer a coleta de dados. Okay, so you have, I wish we could make that a little larger. Can we make that screen the main screen, Marcelo? Okay, yes, thank you. My reading glasses, I've lost them. Okay, so the first question is very simple because if you have a smartphone, it gets entered automatically. E a primeira questão é muito simples, porque se você tem um smartphone, a informação é colocada automaticamente. So your date and your time, and actually the second question, your location, will also get mapped in automatically if you have a smart device. E então a data, a hora, e na verdade a segunda questão também, a sua localização, vai ser preenchida automaticamente se você tiver um aparelho eletrônico com smartphone. And you can do what Marcelo's doing by zooming into your location and putting down a dot, selecting where you are. Or you can type in the blank space above the closest street address to your observation. Então, você pode fazer como o Marcelo está fazendo agora, que é entrar num zoom no mapa e clicar no ponto na sua localização atual, ou você pode entrar na caixinha branca logo em cima e escrever ali o endereço mais próximo do seu lugar de observação. And when you put in a street address, you want to click on the words map it to make it register on the map. E quando você entra um endereço de rua na caixinha, você tem que clicar no botão Map It, mapeie, que vai mostrar essa posição no mapa. You don't have to put in any comments. There's two comments, one that's under location and one that's under sky on either side. You see it right and left on that screen. You don't need to do that if you don't want to. It's helpful for us, but if you don't want to, it's okay. Tem duas opções para poder colocar comentários. Pode ver de localização no lado esquerdo da tela e de condições do céu no lado direito da tela. Eles não são obrigatórios, é uma boa ajuda, mas você não precisa colocar se você não quiser. So if you do have a smartphone, really the only thing you need to do, there's just two things. Então, se você tem um smartphone, só tem duas coisas que você precisa fazer. The first thing you have to do is to pick which of these maps is the one that you see. So you match one of these maps, you match the faintest star with what's above in that constellation, and this constellation of Cruls this time. A primeira coisa, você tem que olhar nesse mapa e comparar esse mapa com o que você vê. Ver qual deles é o que mais se aproxima com a posição das estrelas as estrelas menos brilhantes que você consegue ver. And you can see Marcelo's choosing different maps. The ones on the left are as if you were in a big city like Rio de Janeiro.
right? And you would not see many stars at all. If you were somewhere in one of those middle selections, that would be like a medium-sized city, right? And if you are in some beautiful national park, where if you look up, all you see are so many stars you can't tell what constellations are what, then you might see something like this, or even the last one. I'm sorry, go ahead. Então, ela disse que os mapas aqui que o professor Marcelo está selecionando vão ser comparados com o tamanho da cidade em que você está. Os mais à esquerda seria se você estivesse numa cidade muito grande, como Rio de Janeiro, por exemplo, em que você não consegue ver muitas estrelas pouco luminosas. Os do meio seria uma cidade de tamanho mediano, e se você estiver num parque natural, em algum lugar com lindo céu noturno, você poderia ver alguma coisa mais parecida com os mapas do canto direito, que tem mais estrelas de pouca luminosidade. And the only other thing you need to do is to tell what kind of weather you're having, and hopefully it's clear, because cloudy data doesn't really do much for our project. E outra coisa que você pode dizer também, deve dizer, seria as condições do céu nesse momento. O que seria importante para a coleta de dados, já que um céu nublado não é bom para a coleta de dados. But just be as truthful as you can with that. There's pictures there, so it's a very clear, maybe 25% clear, maybe less than 50% clear, and then the whole sky is just cloudy. Yeah. Então, é para ser o mais fiel à situação normal que você pode ser, o mais correto que você pode ser. Se o céu está todo limpo, se está 25% limpo, se está 50% limpo ou se está completamente tomado por nuvem. And then you're basically done. All you have to do is hit the submit button at the bottom. E é isso, você já acabou. Tudo que você tem que fazer aí é clicar o botão de enviar os dados, submit data. But when I was working with many of your astronomy clubs in 2009 for the International Year of Light, you had no less than 40 clubs. Mas quando eu estava trabalhando com os seus clubes, em 2009, para o Ano Internacional da Luz, vocês tinham nada menos do que 40 clubes. Sorry for a minute. See you later, sweetie. See you later. My son, sorry. So in those 40 clubs, they were amazing. They did Globe at Night. They did so many astronomy events. They were amazing during the International Year of Astronomy in 2009. They also had what you called I don't have it here, darn it, a sky quality meter. And if you go maybe back to the PowerPoint for just a second, I will... if you go to slide 20, that's what that looks like, slide 20 on the PowerPoint. There were these little devices that looked like a pack of cards called a sky quality meter. So just make sure, you said they did or did not have the device? Oh, they did. They had devices, not all of them, but some of them, the clubs did. They took that data. Então, ela disse que nessa época os 40 clubes estavam fazendo um trabalho maravilhoso, que participaram do programa Globe at Night, Globo à Noite, que fizeram vários eventos de astronomia, que foi um excelente ano, e que, inclusive, vários deles tinham esse equipamento, que é um medidor de qualidade do céu, medidor de qualidade do céu, e que... Nós temos. Nós temos aqui. Nós temos... We have one here. Yay! E que é do tamanho de um deck de cartas. And so this can also go into that Globe at Night report page. E essa informação também pode ser colocada naquela página de reportagem do Globo à Noite. So Marcelo, go to the slide before this, right before this slide. Yeah, so if you look at the step number 5, before you submit the data in step 6, there is a place where you can put sky quality data if you have one of those meters. E como você pode ver, durante essas páginas de envio dos dados, na parte 5, antes de você enviar os dados, existe uma questão que te permite enviar a informação coletada pelo medidor de qualidade de céu noturno antes de você enviar a reportagem dos dados.
And then the last two slides after, let's go to that one. It's called Globe at Night Campaign Dates. But next one, yeah, you got it. So here I just wanted to invite everybody, if they have time and they're willing to do this, to have fun, just go out. Your eyes, it needs to be maybe at least an hour, preferably more than an hour and a half after sunset. Uhum. You want to say that? Oh, sorry. Yeah, go ahead, say that first. Ela disse que essas são as datas para a campanha desse ano, que quem quiser participar está convidado, e que ela só pede que seja no mínimo 1 hora, talvez 1h30 depois do pôr do sol. So it's dark and there's no moon. During these dates, there's no moon in the first half of the night. E para que esteja escuro o suficiente e que não tenha lua. Durante essas datas, não terá lua na primeira metade da noite. Because the moon is a natural light bulb in the night sky, right? Porque a lua é uma lâmpada natural no céu noturno. And that's not a good, it won't help you take light pollution data. E isso não vai te ajudar a conseguir dados confiáveis sobre poluição luminosa. So it's good to stay out for 15 minutes, I hate to say, 15 minutes to get your eyes adjusted to the dark. Então é bom que você esteja fora de casa por 15 minutos, que ela não gosta de dizer isso, mas que no mínimo 15 minutos para que seus olhos estejam acostumados ao escuro. And then just 30 seconds to take your data on your report page on the phone. E que são só 30 segundos para você poder preencher o formulário para reportar os dados no seu telefone. And you can find these dates at our website as well. E você pode encontrar essas datas também no nosso website. With a whole bunch of other information. Com muita mais informação. Yeah, and so the next slide, I like this slide very much. E o próximo slide, ela disse que gosta muito desse. Yeah. Because it shows you that astronomy and the stars are something that influence not just astronomers, but also artists and people who write poems and people who compose music. E ela diz que esse slide mostra como que a beleza do céu noturno influencia não só astrônomos, mas também artistas, pintores, poetas e compositores. Yeah, and so that's so I just wanted to share that with you, but also to say that there is now an incredible problem that is coming to our attention as of maybe May or June of last year. And it's great in some ways, but it's not so great in other ways. And I'll let her translate first. Então, ela disse que gostaria de fechar com isso, mas também gostaria de dizer que existe um problema que tem vindo à nossa atenção nos últimos anos, desde os últimos tempos, desde mais ou menos maio ou junho do ano passado, e que pode ser bom de alguma forma, mas pode não ser bom de várias outras formas também. And last May, SpaceX launched its first set of what they call Starlink constellation satellites. Skylink? Starlink. Yeah. Então, em maio do ano passado, a SpaceX lançou sua primeira leva de satélite Starlink. Mm-hmm. And this is wonderful for us connecting now, having broadband service everywhere in the world is what they're trying to do, which is good. E isso é maravilhoso para nós agora, porque a intenção é dar internet banda larga para todos nós no mundo inteiro, para que podamos conversar como estamos hoje, e que isso é bom. However, for you who want, you want to see the beauty of the night sky without satellites going by that are bright, and for astronomers who want to do research, this is not such a great thing. Entretanto, para você que pode querer ver o céu noturno bonito, com suas estrelas, sem satélites passando o tempo inteiro, e para astrônomos que querem fazer sua pesquisa, isso pode não ser uma coisa tão boa assim. The good thing is that the company SpaceX is working with astronomers like myself and others to solve the problem of the brightness of the satellites.
Uma coisa boa é que a empresa SpaceX está trabalhando com astrônomos como ela para resolver o problema e diminuir a luminosidade do satélite. This will not get entirely solved, but we will try. Isso não vai ser resolvido inteiramente, mas eles vão tentar. And just to show you the impact it's going to have, I want Marcelo to play the video of 50,000 planned satellites, please. This is what's going to happen in the next 10 years. E para você ter uma ideia do impacto que se pode ver, ela pediu para o professor Marcelo mostrar o vídeo de 50 mil satélites. Esse é um resumo do impacto que se pode ter em, sorry, how many years? Next 10 years. Ao longo dos próximos 10 anos. And the SpaceX satellites will be in purple. E os satélites da SpaceX vão estar em roxo. Pretty impressive, isn't it? É muito impressionante. Yeah. So that's, we'll be seeing a lot of bright satellites, especially around the twilight hours and a little bit after, because that's when the sun is hitting the satellites, mostly. E nós disse que nós vamos ver ainda muitos satélites, principalmente na hora do pôr do sol, porque é quando o sol, a luz solar está incidindo mais sobre os satélites, mas não necessariamente, a maioria durante o pôr do sol. So many of the dark sky places that you might know of will be very affected. Então, muitos dos lugares escuros que você pode conhecer hoje vão ser muito afetados. So stay tuned as more things will be hopefully solved in the next few years. Então, se mantenha informado para ver a maioria desses problemas serem, em sua maioria, resolvidos ao longo dos próximos poucos anos. Light pollution has taken a whole new meaning. A poluição luminosa agora tem um significado completamente diferente. Okay. And Marcelo, oh, you don't have to clap. Goodness, you guys. Yeah. Anyways, thank you very much. Wonderful, wonderful. And you have more people now that from Brazil that will participate in the project. I hope so. I hope so. Yeah, I mean, I do remember how many, very many did in 2009. It was very impressive. Yeah, very impressive. But you had asked me to say some words, a message for everybody, or did you need to end now or? Soon? No. Okay. Have time. First, I will ask. I don't know if you have questions for you. Okay. Oh, I'm sorry. Ok? Yes, então, yes, sir. Antes, quem quiser fazer perguntas agora, primeiro eu vou começar pela equipe que está aqui, né? Rob, alguma questão para fazer? Não tenho, não. Edna? Eu teria, sim, vou pedir a Ana Catarina para poder fazer a tradução. Eu queria falar um pouquinho sobre a lâmpada, né, de LED, que a gente sabe que ela é apontada como uma solução de iluminação externa. E a gente sabe também que ela tem uma faixa muito grande de energia. E o seu espectro visível, eu queria saber se traz algum prejuízo para a saúde. Eu já ouvi algo sobre isso, eu gostaria que a doutora explicasse um pouquinho para a gente. So she would like to ask you about LED lamps, which she said are now said to be a solution for external lighting. But she was talking about something about the broad spectrum of light beyond visible, and she heard rumors that it could be bad for your health, and she'd like to know what you know about it. Yes, LEDs do have a lot of good things about them, but the bad thing is that if you are under the blue light that comes from a lot of LEDs, they call it
a cooler light, they call it, believe it or not, because it's like ice. So they think of it, the blue like ice. They call it a cooler temperature light. The ones with the blue content, if you're under it for a long time every day, not just a short time, but it can really affect your health. And so I should say at night, because at night you are supposed to allow the melatonin levels in your body to replete. And if you don't, it needs total darkness for the melatonin to replete in your body. If it doesn't have that chance, if there's too much blue light, it doesn't replete. That's the thing. But you have to be under blue light for a good length of time for that to happen, to be honest. So the best thing is to get what they call warmer lights, which are a lower temperature. It seems backwards. Engineers are backwards in some ways. I was an engineer, so I can say that. So I don't know if I'm sorry. Do you want to tell her? I'm talking too much now. Thank you, actually. I'm gonna give her all the information now. Então, ela disse que tem muitas coisas boas sobre as lâmpadas LED, mas que realmente uma das coisas ruins é que se você ficar muito tempo sob as lâmpadas LED que tem uma cor mais azulada, que as pessoas tendem a chamar de cor mais fria, por ser mais parecida com a cor de gelo, mas se você ficar sobre essa luz por muito tempo, isso pode afetar a sua saúde, principalmente se se você usa essa lâmpada à noite. Porque o que acontece é que durante a noite, o seu corpo precisa de escuridão para poder recuperar o seu nível de melatonina, para ter uma boa noite de sono, e que se tiver muita luz azul, você não consegue completar essa quantidade de melatonina que seu corpo precisa. Então, uma solução seria usar luzes chamadas mais quentes, com uma cor mais, I imagine like the color closer to white, closer to yellow, right? The warmer lights. Yeah, yellow, red, or yellowish orange. Yeah, yes, you're right. So I just they call them amber color. Amber. Okay, thank you. I'm just making sure that I'm translating it right. Ela disse que as cores mais amarelas, mais laranja, mais para a cor de âmbar, são mais recomendadas, e ela fez um pequeno comentário sobre os engenheiros terem as cores trocadas. Por algum momento, pensaram que a cor azul era uma cor mais fria, mas na verdade não é. E que ela pode falar isso porque ela também foi engenheira, também pode criticar. So if you'd like to say anything else, I can translate more now. Okay, thank you. Yeah. Good question, by the way. Very good question. Yeah. Kézia, vocês rodaram aqui, vocês estão ao contrário aqui o vídeo de você, agora sim. Não, tá torto ainda o vídeo. Vocês estão virados, agora sim. O que houve? Você tem alguma pergunta, Kézia? É mais para talvez passar para as pessoas que estão assistindo. Na verdade, é uma dúvida do que ela acha mais emergencial, do que a gente, tipo, como cidadão mesmo, poderia fazer assim agora para poder conter um pouco da poluição luminosa. Além daquela questão da lâmpada, né, de tampar um pouco a lâmpada, o que mais a gente poderia fazer? So she would like to know that for the citizens, besides the covering of the lamps, if there are any other urgent measures that we can take to contain light pollution. Yeah, there are, and it's worth mentioning. Thank you for the question too. Shorter hours that you need the light, because you don't need it at 3 o'clock in the morning, right? You can have motion sensors. You can have optical sensors when the lights. When the sunlight goes down, then it comes on instead of having it on all day, as some people actually do. What are some others that you can think of, you guys? Então, ela agradeceu a pergunta, disse que é uma excelente pergunta, e disse que eu poderia se manter a luz acesa por menos horas e ter sensores de movimento para acionar as lâmpadas, ou sensores ópticos para perceber quando o sol se põe, para as luzes acenderem, em vez de manter as luzes acesas o dia inteiro, como muita gente mantém, e perguntou se alguém tem mais alguma ideia do que poderia ser feito a respeito. And you can use energy efficient lights, and LEDs can be very energy efficient. They sometimes use 25% of the original incandescent light bulbs, the same wattage, right? There'll be 25% less energy that's used.
or I should say 20%, 75% less energy used. Então, diz que também é importante usar lâmpadas que consumam menos energia, como, por exemplo, a LED, a própria lâmpada LED, pode ser muito mais eficiente do que uma lâmpada convencional, consumindo até 75% menos energia. And you can have less number of lights on. E você pode ter um número menor de luzes acesas. Does that help? Yes. Isso ajuda. Okay, thank you. Another good question. Ana Catarina, você tem alguma pergunta? Antes da gente passar para as perguntas aqui que estão enviando. Yeah, I do. Hopefully it's going to be a quick one. I'm just wondering, because you were mentioning about the insane amount of satellites around. And I'm wondering, because I've heard about the dangers of space pollution with all the deactivated satellites that keep orbiting Earth. And I was wondering if those also can pose a threat to astronomy research and as light pollution. And if you don't mind, I'll quickly translate this for you. Yes. Sorry, Doctor. Just for a second, so I can translate my question to Portuguese. Sure. Yes. Então, eu perguntei, na verdade, se, já que ela mencionou uma quantidade muito grande de satélites, seria um problema para pesquisa por poluição luminosa também. Eu perguntei se a quantidade de lixo espacial, que chama em português, Isso. espacial, a quantidade de satélites antigos desativados que continuam orbitando a Terra, por exemplo, se isso seria também um problema similar. Só para completar, essa também é a dúvida da Larissa Gomes, que enviou aqui pelo chat aqui. Perguntou se há alguma ideia de como diminuir os impactos e interferência na astronomia dos satélites que estão no espaço. So someone asked a very similar question to myself. She said a few satellites have helped studies in many fields of research, and if there is already any idea on how to diminish the impact referred to due to their interference in astronomy. The phrase in English is called space debris, I think they're talking about. Thank you. Space debris. And there have been collisions, so many so that right now, up there are probably close to 19,000 pieces of things because of, some of them are not, they're still satellites, but some of them are like bigger than 10 centimeters, right? That they can actually detect from the Earth. They do monitor some of these things from the Earth. The newer satellites are now being asked to have avoidance software so that they don't, they can actually activate this avoidance software when they're in final orbit and prevent the collisions from happening. But you also have to consider when they're deorbiting, okay? And deorbiting is different depending on what altitude you're at as to how they actually, I can't quite say how they deorbit, but the ones in lower orbit burn up in the atmosphere much easier than the ones in higher orbit. The ones in higher orbit, like twice as high up, take a longer time to come down. And actually the law is that they can take 25 years to come down. That's the law in the United States. Don't ask me why. I have no idea. But that's the way it is right now. And hopefully, as we learn more, we'll be able to change that kind of law. But right now, there's only maybe 2,200 active satellites, but there's actually in total close to 19,000 things up there at the moment. And you're right, they can collide, but, and there has been major collisions. If you take a look at, there's data out there that shows you by year how the number spikes up because two satellites have collided and made many different pieces. And this has happened a couple of times, big times, in the last 10 years. There's been two major collisions that I can remember. And a third one was just diverted, maybe, I don't know if it was a year or two ago. One of the astronomy satellites missed another, I think it was a Russian satellite, one of the Cosmo satellites. So it's going to be dangerous. It's going to be dangerous, yes. I just checking on one information. You said how many active satellites? I'm sorry, I get so excited. I don't stop. Data, sorry. There's only really 2,200 active satellites right now. But SpaceX every 2 weeks is putting another 60 up there. Oh, wow. Okay. Yeah. And that's just one company.
but they're very active. So, então, ela disse que o problema hoje em dia é muito sério com colisões entre satélites, que existem hoje, pode ser detectados da Terra, cerca de 19 mil pedaços de lixo espacial com mais, no mínimo, 10 centímetros de diâmetro, e que esses satélites que estão sendo enviados agora, mais modernos, vêm com software para evitarem colisões, para poderem serem desviarem essas colisões. E ela disse que o problema muito sério é o período que leva para o satélite perder altura, perder órbita, e que isso depende da altitude. Um satélite mais baixo vai se queimar, vai ser destruído mais facilmente, e um satélite mais alto pode levar mais tempo até para descer. E que a lei americana permite até 25 anos de cálculo de expectativa para que esse satélite seja destruído, e que ela disse que é tempo demais, espera que essa lei seja mudada, e que hoje em dia temos 2.200 satélites ativos, mas que mais de 19 mil pedaços de lixo espacial com a colisão, e esse número deve crescer porque em cada colisão que tem, vários pedaços se fragmentam e se espalham. Nos últimos 10 anos tiveram várias colisões que causaram esse tipo de problema, 2 mais importantes, e recentemente um satélite importante de pesquisa astronômica teve que evitar colisão com outro satélite russo, então realmente é um problema. E que a SpaceX está mandando cerca de 60 satélites a cada 2 semanas, atualmente. 60 novos satélites a cada 2 semanas. E só mais uma pergunta, e Constance, you have one more question, okay? okay, yeah. It's a... Ana Catarina. So he's asking about your opinions on solar energy. Oh, great. I think it's a great way to get energy for running anything you need to run. It's just a very hard, right now, storing the energy in a battery of sorts is not entirely worked out, but they're doing a good job at trying to solve that problem. Yeah. Ela disse que é maravilhosa, que é uma excelente maneira de se consumir energia, mas que hoje em dia o problema principal seria como guardar esse tipo de energia em algum tipo de bateria. Mas que esse problema está sendo estudado e deve ser resolvido. Chegou só mais uma, só para a gente. A Giane, lá do Rio, perguntou se a casa aqui é adaptada. Está vendo que está mais escuro um pouco, então se a iluminação da casa dela é de LED. So she's asking about the lighting in your house, if it is adapted. She's saying that it seems a little darker, and she's asking if the lighting is LED based. My lighting is mostly LED based, yeah, but it has to be the cooler lights. It has to be the lower temperatures. Warmer lights, the lower temperatures. It's backwards, but yeah. Sim, a casa é iluminada por LED, e que são as chamadas cores mais quentes que ela usa, mas que na verdade são temperaturas mais baixas, que são as cores do âmbar. Ok. Agora uma coisa sobre o Team Café, que ela está desenvolvendo, né? Team Astronomy Café. Né? Yeah. It's a new program that you are coordinating. Yeah, and there was someone actually in Brazil who would like to start it. I can't remember their name right now. I'm sorry. I should have tried to remember that earlier. But I don't. Do you really want to? Do you have time to talk about this? Because I think people might be tired. No. No, we have time. You'll have 10, 15 minutes yet before the end of the program. Well, it is really an incredible program. Do you want to go over to the? Yes. Yeah. Okay. You can go to the second slide if you want. I'm in an observatory, and we have many astronomers, and I wanted to connect those wonderful, knowledgeable astronomers with high schoolers. Ela disse que trabalha no observatório e que tem muitos astrônomos lá maravilhosos, e que ela gostaria de conectar esses astrônomos maravilhosos com estudantes de ensino médio. So we created this program where the students can they used to be able to come to a cafe and hear from the astronomer,
have a one-on-one discussion, and then do some research, actually. Então, eles tinham esse programa em que estudantes poderiam ir tomar café com astrônomos e ter uma discussão, conversar diretamente com eles, e daí em diante fazerem sua própria pesquisa de forma mais independente. Yeah, you can go to the second slide. That's one of my favorite pictures, but you can go to the second slide. Yeah, and bring it close. Yeah, thank you. So it was a free program that we have at our observatory, that we meet the first Saturday of every month. E era um programa gratuito que eles mantêm com o observatório, que eles se encontram no primeiro sábado de cada mês. And we have a different theme every month. It could be exoplanets or large-scale structure or black holes. E eles têm um tema diferente a cada mês. O tema pode ser exoplanetas, pode ser estruturas de grande escala, pode ser buracos negros. So next slide. Go this. So we have a team of people. Oops, how was that? Okay. Oh, I'm sorry. There you go. So we try to combine the excitement of the astronomy and public outreach. Então, diz que eles têm um time de pessoas e que eles tentam combinar a empolgação da astronomia com divulgação com o público. We actually employ 5 high school students, and we try to target schools that don't have high scores. Ela disse que eles contratam 5 alunos de ensino médio e que eles tentam se direcionar mais para as escolas que não têm notas boas. And I think I said most of the rest, so we can go to the next slide, perhaps. So we have 5, as I said, high school students that we actually mentor, you could say. Ela disse que eles têm, como disse, 5 a 7 estudantes de ensino médio que eles mantêm um sistema de mentorar. And we educate them so they can lead the cafes with me. E eles são ensinados a liderar os eventos dos cafés junto com eles. And the other high school students who attend really like that because it's their peers. E os outros alunos de ensino médio que frequentam gostam muito disso porque são colegas deles. So the students, we call them youth leaders. The five, they are trained to know the topic and how to do the actual research. E os 5 estudantes, ela disse que são chamados jovens líderes, que são ensinados como fazer a divulgação e a pesquisa. And we also have a undergrad that helps us, and 2 graduate students come to the event. And I'll tell you why in a minute. Yeah. E nós também temos estudantes de graduação e 2 estudantes de pós-graduação que também vão ao evento. So the format for the cafe, we start with an activity that asks a question, but doesn't give the answer. E o formato do café é começar com uma atividade que pede uma questão, que faz uma pergunta sem mostrar a resposta. So they'll play with some activity, and they'll ask themselves questions, but we'll talk about the answers during the cafe. Então eles participam da atividade e perguntam a si mesmos, fazem a si mesmos essas perguntas, mas só vão descobrir a resposta ao longo do café. It just serves as an introduction. E isso funciona como uma introdução. Then we have a presentation by the scientist. Então temos uma apresentação pelos cientistas. We have a lot of food around, breakfast food, brunch food, yeah. Então, temos muita comida de café da manhã, de almoço. So we're eating and we're talking. Então, sempre comendo e falando. And then we move to another room where there's lots of computers. Então a gente se muda para uma outra sala onde tem vários computadores. And on the same topic that the scientist presented, we do an activity on the computers. E no mesmo assunto que os cientistas apresentaram, nós fazemos uma atividade nos computadores. And it's using real data that the scientist uses. E está usando dados reais que os cientistas usaram. And they're Python-coded activities. E as atividades são escritas em Python.
Mm-hmm. And the kids don't have to know how to program. They just they activate the cells like little apps. E as crianças não têm que saber, programar. Eles só ativam o programa através de pequenas células, pequenos aplicativos. But the coolest thing is they actually change things in those cells and they learn how to program. Mas a parte mais legal é que eles realmente mudam coisas nessas pequenas células e eles aprendem a programar. And then at the very end, we have some lunch together, and the graduate students and the presenter sits with them at different tables and talks one-on-one. E no final nós sentamos todos juntos, os estudantes e os estudantes de pós-graduação, e eles sentam numa mesa juntos e tem uma conversa direta, uma conversa de cara a cara. And this has worked beautifully for more than 3 years. E isso tem funcionado maravilhosamente ao longo dos últimos 3 anos. And then COVID-19 happened. Até que aconteceu o COVID-19. Yeah. And so now, just last weekend, we had our very first virtual Teen Astronomy Cafe. Uhum. E agora, no último fim de semana, nós tivemos o nosso primeiro café de astronomia adolescente virtual. And the way we were able to make that work is we used the break rooms that Zoom offers. E o jeito que nós conseguimos fazer funcionar foi usando as salas virtuais pelo aplicativo Zoom. So the students could feel comfortable asking questions with a small number of people and a facilitator in that room. E assim os alunos poderiam se sentir mais confortáveis fazendo uma pergunta com um número pequeno de pessoas e com um orientador na sala. Okay, let me see. So if we go to slide 8, please. Yeah, next one. That's a testimony. That's the one, yeah. We have had many topics, and this is most, but not all of them. E nós tivemos vários assuntos, e esse foi a maioria, mas não todos deles. So you see the astronomers on the right, their pictures, and you see their topics in the middle there. E você pode ver os astrônomos à direita, com as suas fotos, e os assuntos estão no meio. So the neat thing that we're trying to do is see the ones that are in red. E a coisa interessante que nós queremos fazer é que vocês notem as que estão escritas em vermelho. The ones that are the topics that are in red, we're putting online. We have maybe half of them online right now. Os assuntos que estão em vermelho, nós estamos colocando eles online. Nós temos agora no momento a metade deles já estão online. But there's one tricky thing that we need to make Python work anywhere. Mas uma coisa difícil é que nós temos que fazer o Python, o código em Python, funcionar em qualquer lugar. Yeah, so we're working on that as well. E estamos trabalhando nisso. But the teachers have, do you know the word vetted? To vet? Vetados, sim. Yeah, they vetted these 5 activities so far. I think vetado, I'm sure. Can you give me some of them? They've tested. Tested. Okay, thank you. Yeah. Então eu disse que os professores, I think I would have mistranslated. I'm glad I asked that first. The teachers have already tested 5 of those activities. But you need to say it in Portuguese. And I say that in Portuguese. Oh my God, it's so... E os professores, eles têm tentado, eles têm testado 5 dessas atividades. Anyway, so it's been wonderful. And if you go just kind of glance at the next few slides, you'll see different topics like the galactic neighborhood, where you have ultimately collisions between Andromeda and the Milky Way and maybe M33. The question is, do you collide with M33 in many billions of years from now? Ela disse que nos próximos slides pode mostrar algumas imagens de alguns tópicos que eles tiveram sobre as outras galáxias, M33, se um dia vamos colidir com M33 e outros assuntos. I think he took it offline though. I don't see the screen share anymore. So. Eu não tenho certeza se o professor Marcelo ainda tem informações ali, mas. That's okay. Okay. Não tem problema. Yeah, just kind of go through the next few slides. You'll see different projects. There's one on
what I mentioned about the galactic neighborhood, the next slide. And the one after that is on gravitational lensing. And yeah, it's very exciting, the gravitational lensing one. These are all the shapes you can come up with. I don't have time to go into gravitational lensing, but it's as if you took a wine glass, like the guy in the speaker on the lower right, and you have this different colored dots that are one, like a bullseye, and you put it in front of the colored dots, and you can see how the light bends. And so if you have a very massive galaxy between you and far away galaxies, it'll actually bend the light. That massive galaxy will act like a lens and bend the light around it, and you'll get these funny shapes that are really the galaxies behind the massive galaxy. It's very bizarre. Então, professora, acho que eu perdi qual que era o último slide. Que ela passou o primeiro, que eu posso repetir? Qual que era o mesmo tema? Que eu não escrevi aqui. Anyway, yeah. No, sorry, I was mentioning about the previous slide that I didn't write down. Oh, I'm sorry. But no, it's just that I didn't write it down in time. But about, então, sobre as lentes gravitacionais, ela disse que é um dos tópicos que eles apresentaram. E uma atividade que eles fizeram, que ela botava pontinhos coloridos na parede, e com copos de vinho, eles podiam ver a distorção da luz desses pontinhos na curvatura do copo. E ela disse que a ideia era para mostrar como que funcionam as lentes gravitacionais. Você pode ter duas galáxias, uma perto de você e uma mais longe, e que a imagem da galáxia mais distante é distorcida pela gravidade da galáxia mais próxima, então você vê essa luz da galáxia anterior em formatos diferentes, como acontece com o copo de vinho. But there's lots of projects that are wonderful, and they're all on computer programs. Like they learn about, the next one is learning about spectra and how that is related to discovering about the large-scale structure of our universe. So, são vários projetos, todos eles mantidos por Python, e que o próximo fala sobre espectros de luz e como eles podem falar sobre a estrutura do nosso universo. Right. And so anyway, it's just a wonderful set of projects that I hope to make available to a lot of people. And then, of course, we have to work on the presentation part in other languages, which is hard to do too. So, but it can be done. It can be done. Então, ela disse que existe um set maravilhoso de projetos todos prontos para serem mostrados e que ela gostaria de fazer eles acessíveis para mais pessoas e que seria difícil fazer esses programas estarem disponíveis em outras línguas, mas também pode ser feito. And with people's help, it can be translated, I think. E com a ajuda das pessoas pode ser traduzido. Yeah. That's about pode it. contar com a gente. Yeah. You can count with us. Yeah, good. If I remember how to say flashlight in Portuguese, I can help as well. Okay, thank you. Appreciate that. We receive questions here asking about this, if you would like to include Brazil in this project. Oh, I'd love to. And I'm honestly, I'm trying to remember who it was that, I'll find out and let you know, Marcelo, who it was in Brazil that contacted me a couple months ago that wanted to do this project down there. So yes, I'll let you know who it is. Yeah. You can count with us. Okay. All right. Thank you. Congratulations. Wonderful. Muito obrigado, parabéns. A gente recebeu também mensagem da Silvana, da Giane, do Carlos, referindo. Many people send messages here. Oh, good. Now we are near the end of the program. Né? Estamos próximo do final do programa. Então, agora, como a gente sempre faz, nós vamos para nossas mensagens finais. Eu vou deixar com você, Ana, para traduzir para ela. Primeiro eu vou pedir a vocês para fazer os comentários finais e ela vai fazer o último comentário do programa, né? Ok? Uhum. Você pode falar com ela? Ou você quer que eu fale? Oh, sure, yeah. I was thinking that Robson, I was going começar a falar agora. So he's just mentioning that we're starting the last part of the program and we're doing less messages. And Robson and Kezia will leave their messages. We're leaving the guests for the end. And I will translate for you after as well. Oh, thank you. Ok. Vamos começar então. Edna, a gente está no final do programa, os comentários finais. Então.
Wow. Meu comentário final é uma alegria, né, muito grande ter a doutora novamente conosco. Tivemos o privilégio de conhecê-la no encontro de astronomia aqui na cidade de Campos e hoje participando dessa live. É uma honra tê-la novamente. She's saying she's happy to have you and it's an honor to have you in the program. I'm truly happy to be here, and thank you so much for coming. Because Marcelo, a few years back, boy, it's getting to be a long time ago now, Marcelo, invited me down to a conference that he held, and it was the most beautiful, it was one of the most memorable conferences I've ever been to, and I met the most kindest people, and we had the best time, and you had the best questions, and there were so many students. We had a blast. Ela disse que agora já faz tantos anos que fica que é impressionante quantos anos já tem que Marcelo convidou para ela vir no Encontro Internacional de Astronomia e que foi uma das conferências mais memoráveis que ela já viu, que tinha excelentes perguntas de todos e que ela teve se divertiu, foi um excelente momento. Kézia, você quer fazer algum comentário? Sim, que eu também estou bastante feliz de participar da live, que sempre vai ser um prazer revê-la. E que agradecer também pelo conteúdo que ela está trazendo, porque geralmente a gente ouve falar de vários tipos de poluição, e às vezes a luminosa fica um pouco de lado. Então é sempre bom falar sobre esse assunto, porque assim a gente pode cuidar mais do nosso céu e que as próximas gerações também vejam, né, desse céu, não fique só numa coisa de foto. Eles também possam ter acesso. E obrigada. Obrigada, so she's saying thank you. Yeah, obrigada. Yeah. Yes. And she's mentioning the important, like how interesting it is that so many times of pollution are usually talked about, but light pollution is not usually mentioned. Yes. Yeah. Robson. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram até aqui e que todos estejam seguros. Também agradecer a participação da Constance Walker por ter compartilhado um pouco da experiência dela conosco. É sempre bom saber aprender também mais sobre a poluição luminosa e todos os efeitos que ela pode causar tanto na nossa saúde quanto na atmosfera. E obrigado pela participação e espero te encontrar em breve. Então, eu gostaria de realmente continuar realmente completando a fala do Robson, que já disse tudo, agradecer a oportunidade, agradecer a confiança com a tradução, a confiança com suas palavras. E agora eu estou mais preocupada em manter aqui, em causar o mínimo possível de poluição luminosa. Então, obrigada pela informação, obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Traduz para ela. Yes. I'm completely kind of my talk with Robson that we're both thanking you so much for your presence, and I'm thanking you particularly for your trust with your words with me. And he's saying that it's always an honor to have you here. He's looking forward to seeing you again in the meeting. Oh, me too. Me too. Ela disse que também quer muito voltar para o encontro. And I'm saying that right now I'm much more aware of the kind and quality of light that I have around me. So I'm thanking you for sharing your knowledge and your experience with us. Oh, thank you so much for inviting me. I'm honored to be here, and boy, you give me a lot of happiness to be here. I mean, I don't deserve all your thank yous. So I thank you. Ela disse que fica muito feliz, ficou muito satisfeita de poder estar aqui, disse que não merece todos os nossos obrigados e que ela que tem que agradecer. Constance, I would like first of all, thank you very much to be with us. It was a great honor for all of us, your participation here. And I would like to ask you if you can leave a message for the new generations now, because they are very concerned about the future, and with your experience, I would like to ask you if your final comments, you can leave a message for this new generation. Okay? Yeah, I'd be honored. Yeah. So we have been given one sky that we all share. Então nós temos céu que nós todos dividimos. It is a gift, and we are the caretakers of that sky. E é presente e nós somos os cuidadores desse céu. If we do not take responsibility for how we take care of that sky,
E se nós não tomarmos responsabilidade de como nós tomamos conta desse céu, the wonders that we have discovered and the discoveries on which we have yet to wonder, as maravilhas que nós temos descoberto e as descobertas que nós ainda podemos nos maravilhar, will no longer be within our reach não mais estarão dentro do nosso alcance, or the reach of future generations to be inspired by and enjoy. e não estarão no alcance das próximas futuras gerações para serem alcançadas e aproveitadas. So I truly hope that some of my words today will inspire you to protect the night sky. Então, eu realmente espero que algumas das minhas palavras hoje vão te inspirar a proteger o céu noturno. Thank you very much. Muito obrigada. Thank you very much. Thank you very much for your participation. Thank you very much. Thank you. Now, agora nós estamos encerrando o programa, né? We are finished the program. Thank you for all your goodwill to be with us today. I know that you are busy doing many activities, and it was a great pleasure to have you and a great honor. Thank you very much. Pleasure to be here. Thank you. Obrigada. Bom, então, gente, boa noite a todos. Muito obrigado, Ana Catarina, Kézia, Robson. Então, a nossa saudação final. Né? Good night. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you.